Som, 1, 2, testando. Glória a Deus. Amém. Convidar todo mundo a entrar, né? Sentar aqui na frente. Amém. Amém, glória a Deus, gente. Amém. Choveu, tá fresquinho. Amém. Amém. Teve batismo hoje na igreja, lá na casa. Lá a igreja da sede batizou 5 pessoas. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Né? Fui olhar lá, falei, nossa, só aquela piscina já batizou mais de 10. Já valeu o valor dela já. Glória a Deus. Né? Nós ficamos felizes quando as pessoas estão se encaminhando, né? O caminho do Senhor. Oh, glória a Deus, o servo do Senhor chegou. Amém. Glória a Deus pela vida do Anthony. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 4. Amém? Quem trouxe a Bíblia aí? Amém? A melhor coisa que nós podemos adquirir, o livro da vida, né? É o livro dos livros. O livro onde está a vida, é a Bíblia. Entendeu? Se você quiser presentear alguém, presenteie a ele uma Bíblia nova. Isso é maravilhoso. Provérbios capítulo 4, versículo 4. Nós vamos começar o culto lendo esse texto. Glória a Deus. Todo mundo comigo? Amém? Amém. Diz assim o texto: Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquires a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquires a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. E se abraçar, ela te honrará. A tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Amém? Esse texto ele diz sobre a sabedoria que é adquirida através da palavra, do esforço, de você entender que aqui na casa de Deus há a sabedoria de Deus para a sua vida. Amém? Entender que a palavra de Deus é algo que não deve se apartar de nós. Nós devemos, pelo contrário, reter o que é dito aqui. Reter é colocar em algum lugar, e isso vai ser vida para nós, vai gerar vida para nós, para os nossos filhos, para todos aqueles que amam a palavra do Senhor e amam a casa do Senhor. E se nós não desampararmos o que o Senhor tem dito para nós, não abandonar aquilo que o Senhor tem falado para nós, isto nos guardará. A palavra de Deus guardará as nossas vidas. A sabedoria que vem de Deus guardará as nossas vidas. Amém? E se nós amar as coisas que Deus fala para nós, então ela nos protegerá, porque você vai lembrar do que Deus fala. Deus vai falar: não faça isso, você não vai fazer. Se Deus falar pare, você vai parar. Se Deus falar continue, você vai continuar. Porque nós andamos pelo que o Senhor nos diz, não é pelo que nós pensamos ou queremos, mas sim obediência à palavra de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Eu tenho certeza que se nós começarmos esse culto querendo ouvir a Deus, nós vamos ouvir. Se nós começarmos esse culto abraçando o que Deus ministrar no nosso coração, nós vamos ser protegidos, nós vamos ser felizes,
uma coroa de glória vai estar esperando nós. E nós queremos que todos aqui se acheguem ao trono da graça do Senhor. Essa noite é uma noite de você dar louvor e glórias ao Senhor, orar, colocar sua vida diante dele. É o último domingo do mês. Amém? Mês que vem é um outro mês. E é um mês que o Senhor fez para nós. E nós iremos tomar posse dele em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Senhor, por cada irmão desta igreja, Pai. Senhor, eu coloco, Senhor, a vida deles diante do teu altar. Pai, não deixa que eles venham nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles fiquem alinhados com a tua palavra. Senhor, que o coração deles venha receber aquilo que o Senhor ministrar na vida deles, que eles possam prestar o culto diante de Ti, que eles possam louvar, que eles possam adorar, que eles possam colocar em prática aquilo que eles ouvem, que eles possam saber que o Senhor nos ama, que o Senhor nos cuida, que o Senhor protege, que o Senhor dá graça, o Senhor dá sabedoria, entendimento, conhecimento. Pai, que eles venham saber levar a vida, Pai, com aquilo que o Senhor está ensinando, aquilo que o Senhor está projetando na vida deles, ó Pai. Que eles possam viver uma vida, Senhor, reta e íntegra diante do Senhor. Que eles não possam, ó Pai, confiar em si mesmo, porque assim nós permanecemos, ó Pai, muitas vezes caindo, mas nós queremos sentar de pé diante de Ti, que a nossa força e a nossa esperança venha estar no Senhor, e que nós possamos confiar na Tua palavra, confiar naquilo que o Senhor nos diz, e então uma coroa de glória será entregue a cada um de nós, e nós teremos sim paz contigo e com o próximo, em nome de Jesus. Amém, amém, meu irmão? Glória a Deus, que o Senhor possa estar na sua vida esta noite, que você possa louvar, adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós possamos louvar o Senhor nessa noite. Vamos fechar nossos olhos. Eu te vejo em todo na formação das nuvens em você. Ouço teu sussurro, brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar.
Aleluia. Aplauda o Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor mais uma vez, mas antes eu gostaria de dar uma palavra. Essa semana eu estava orando, estava preocupada com o louvor, porque não estava ficando bem. Então eu orei e falei, Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu não consigo, eu não estou conseguindo, eu não vou tão fácil. Então eu fiz silêncio e ele respondeu. Salmo 33, versículo 7. E ele respondeu: regozijei-vos no Senhor, junto, pois, aos restos fica bem o louvor. Louve ao Senhor com harpa, cante louvo, com solteiros de 10 cordas. Aleluia. Então vamos louvar. Vamos começar pedindo para o nosso amigo. Eu sei que nós temos amigo que ele é infalível e ele está aqui nessa noite. Então chama nosso amigo Espírito Santo para ele se fazer presente, porque ele quer nos inundar nessa noite. Aleluia.
te amo, Senhor, essa noite, amém? O Senhor venha manifestar o teu poder neste lugar, Jesus. Aleluia. Porque nós cremos, Pai, que a nossa vitória vai chegar, amém? Amém. E nossa vitória vai ter sabor de mel, amém? Glória a Deus. Quantos creem aí nessa palavra? Deus está com você, amado, amém? Independente da luta que você está passando, independente da dificuldade, nós sabemos o desfecho do final daqueles que amam a Deus, amém? Glória a Deus. Nós cremos nisso, aleluia. Então,
te damos, Senhor. Nós te damos, Jesus, nessa noite, amém? Derrama o teu poder neste lugar, Jesus. As asas do seu amor. Esconda-mente, as asas do seu amor. Esconda-mente, as asas do seu amor.
estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém? Há alguns anos eu tive um sonho e durante esse louvor eu me lembrei deste sonho. E eu sonhei que estava eu e o pastor Lécio andando num caminho muito estreito, que só passava de um em um. Um caminho muito estreito, e ele andava na frente e eu atrás, em fila indiana. E a gente estava como se fosse numa floresta, e havia um homem que de longe ele cortava madeira, e ele olhava para nós e ele cortava a madeira. E eu acordei e eu entendi que aquele era Jesus. Jesus, ele é o carpinteiro, ele nos molda conforme a sua palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele diz: olha, eu sou o caminho, né? E ele nos convida a andar por este caminho. Ele é o carpinteiro que trabalha em nossa vida, que deseja entrar em nossa casa, em nossa família, mas nós precisamos abrir a porta, amém? O Senhor não invade corações, o Senhor bate na porta, e aquele que abrir terá comunhão com o Senhor, amém, irmãos? Neste momento nós teremos a oportunidade de dizimar, de ofertar, cumprindo mais um dos mandamentos que o Senhor nos deixou, lá em Malaquias 3:10, em que ele diz: trazei os dízimos, as ofertas à casa do tesouro. Nós já estamos procurando um novo lugar, um novo templo, e nós cremos que o Senhor tem algo novo, amém? Tem algo novo para nós, tem outro lugar para nós. Esteja orando conosco, pedindo para que o Senhor nos dê a direção, nos mostre, e com nossos dízimos e nossas ofertas nós continuaremos mantendo a casa do Senhor, amém? Você tem liberdade neste momento para ofertar e dizimar. O seu nome fez o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Amém, glória a Deus. Me dá minha agenda aqui, pastor. Me dá minha agenda. Pode assentar, em nome de Jesus. A pastora deu um engasgo ali e fiquei preocupado. Amém? Nós estamos para ganhar neném. Amém? Traz cura, Jesus. Amém? Quero dar os avisos.
Quarta-feira a gente tem a última aula da capacitação destino, amém? Quem participou, participou. Na quarta-feira a gente vai fazer a aula de número 10, né? A 10ª aula. Vamos corrigir o exercício da aula 9 e depois vamos corrigir o do 10 também, para não precisar ir para a próxima quarta, amém? É o módulo 2. Glória a Deus para quem participou. Quem participou está aprovado para fazer célula, amém? Quem não participou, ou vai ajudar alguém que vai fazer célula e vai ficar para a próxima, quando tiver a próxima capacitação. Não pode ser talvez que não venha da igreja, mas sim lá de Brasília. A pessoa vai ter que participar para fazer célula, amém? Sexta-feira a gente tem célula online. Muito feliz com o Gabrielzinho. Cadê o Gabrielzinho? Aqui, Gabrielzinho. Trouxe 3 louvor bonito, né? O Danilo trouxe o quebra-gelo, né? Da folha amassada. Aí, Danilo, esqueci. Amém? Significa que todo mundo está participando. O Fernando trouxe a palavra. Todos nós vamos ter oportunidade. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Aqui vai estar a história de Naamã. Naamã era um homem leproso, um general de guerra, um homem que ele tinha muitas riquezas, mas não a riqueza que salva, mas sim a glória, a graça de Deus, a palavra de Deus. E nessa lepra, Naamã foi pedir socorro em Israel. E naquela época existia um profeta chamado Eliseu, no lugar de Elias. E esse profeta, ele falou algo para Eliseu, e eu quero ler hoje. Então veio, pois, Naamã, o general, com seus cavalos e os seus carros. Amém? Para Deus não adianta ter muito, tem que obedecer. E parou à porta da casa de Eliseu, o profeta. Então no versículo 10, Eliseu lhe mandou um mensageiro, nem foi pessoalmente, mandou um rapaz, um mensageiro, e falou assim, dizendo: vai, Naamã, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Significa que Eliseu deu uma palavra para Naamã, amém? E a palavra é: lava-te 7 vezes no Jordão. Guarda isso. Naamã, versículo 11, general, porém muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia bater comigo, que por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor e o seu Deus, e moveria a mão sobre a lepra, e restauraria o leproso. Não é da forma que nós queremos, mas sim do que Deus quer. Não sou porventura Abanar e Farfar, guarda esses 2 nomes, 2 rios em Damasco, melhores que todos os rios, melhores que todas as águas de Israel. Amém? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Amém? Vamos orar agora. Feche seus olhos. Pai, eu coloco agora a palavra do Senhor diante
dos meus irmãos, Pai. Pai, eu sei que cada um aqui tem promessa, cada um aqui tem uma palavra que o Senhor deu. E eu sei que o Senhor é fiel para cumprir. Eu sei que o Senhor é fiel para fazer como o Senhor quer, não como nós queremos. Senhor, assim, ó Pai, como o Senhor fez uma mudança na vida de Naamã, que o Senhor também possa fazer uma mudança em nossas vidas. Senhor, que nós tentamos entender as coisas do Senhor, mas é só o Senhor que tem a hora certa e a resposta certa. Colocamos, ó Pai, a nossa vida diante de Ti, que o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu estava na quinta-feira em casa e o pastor Leandro me ligou, dando: olha, eu preciso batizar as pessoas. E era uma semana que deu chuva, baixou bastante chuva, caiu inseto, quem sabe aqueles bichos de chuva, quem conhece? Aqueles monte de inseto, um monte de asa, e sujou a piscina. E eu falei: tem que limpar a piscina para poder batizar as pessoas. A água do batismo tem que ser cristalina. Amém? Você limpa. E aí, deu sexta, eu sequei a piscina, deixei ela só o dedo. Aí choveu de novo. Aí veio o sábado e eu fui lavar a piscina. Lavei a piscina e estava secando a piscina, porque você tem que tirar a água no balde mesmo. Um dedo que falta. A bomba não puxa tudo. E lá Deus falou algo para mim. Deus falou assim: tá vendo, Marcos? Havia um homem que ele estava com um problema. Mas Eliseu, ele deu uma palavra para um lugar. Existia vários lugares, muito mais bonito do que aquele lugar. E esse lugar era o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é um rio que ele é meio, vamos dizer assim, meio lamacento, ele é turvo. Ele não é cristalino, é como essa água que você está limpando aqui. Mas existia uma palavra no Rio Jordão: Naamã só seria curado se banhasse 7 vezes neste rio, e nenhum outro ele seria curado. Tanto é que Naamã falou sobre 2 rios, o Abaná e o Afarfar, rios de água cristalina, lindíssimo. Quem foi na Chapada já? Pensa o rio da Chapada, aquele rio lindo, cristalino. Mas não havia na vida daqueles 2 rios uma palavra do profeta, uma palavra de Deus. Então o que importa é a palavra de Deus na sua vida, Laércio. O que importa é a palavra de Deus na sua vida, igreja. Não é o rio, é a palavra que está sobre o rio. O rio pode ser lamacento, pode ser turvo, pode ter vários problemas, mas o que faz a diferença é a palavra que envolveu aquele rio. E aquele rio só pode fazer a vontade de Deus porque há uma palavra sobre ele. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar que Deus, ele tem promessas para nós. Ele tem palavras para nossas vidas. Ele nos dá presentes. E isso só acontece na vida daqueles que se dispõem, que estão realmente, mesmo com todos os seus problemas, mas estão ali, prontos para serem usados, prontos para serem um canal de bênção das pessoas. Então, Naamã, quando viu falar sobre o Rio Jordão, ele ficou indignado, porque ele olha aparências. Ele olha uma vida e fala assim: nossa, aquele rio é muito mais maravilhoso. Nós somos os rios do Senhor. Mas não adianta ser bonito por fora. O que vale é o que está dentro. É o conteúdo. É a essência. Não adianta nós acharmos que vamos ser, olha, nós vamos ser poderosos, olha, nós vamos ser ricos.
Nós vamos ser o que Deus quer que nós sejamos. Amém. Nós vamos ser aquilo que Deus nos abençoar para sermos. E se Deus te abençoou, meu irmão, você tem uma palavra sobre a sua vida. Recebe essa palavra e creia que Ele vai ser fiel e justo para cumpri-la no tempo determinado, na hora determinada. Então, assim como o Rio Jordão, todos nós somos rios diante do Senhor. E Deus quer nos usar. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você entenda. O mais importante é o que Deus fala de nós. É o que Deus tem para nós. Porque o que nós somos vem lá de cima. Amém? Abre em Lucas capítulo 5. Quero continuar com você. Existia um mar, e esse mar, ele recebia os pescadores. Escute, esse mar, os pescadores pescaram a noite toda e não pegaram nada nele, nada. Ralaram, jogaram rede, puxaram rede, jogaram rede, puxaram rede. A noite toda, e não houve sequer um peixe, não houve sequer um resultado. Mas quando há alguém que envolve esse mar com uma palavra, esse mar produz muito peixe. É isso que quer dizer essa história. Lucas capítulo 5, versículo 1. Então eu quero que você entenda. É a palavra que está sobre você que te faz produzir. Mas vamos ler. Aconteceu que apertava a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe: afasta um pouco da praia, e assentou-se e ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te um largo, lança as vossas redes para pescar. Mas na hora que Simão falou, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas só sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. Então fizeram sinal aos companheiros dos outros barcos para que fossem ajudá-los, e foram tanto, e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique, afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que aconteceu de diferente? Simão, ele deixou uma palavra para Jesus e falou: Jesus, eu pesquei a noite toda e não pegamos nada, mas sobre sua palavra, sobre o que o Senhor declarou neste lugar, o que Jesus falou? Lança as redes e pesquem. Então foi o que Jesus fala para nós, é o que faz a diferença na vida do homem. Não é o que nós queremos, não é o que nós fazemos, não é o que nós somos, mas sim o que Ele é em nós. O que Ele declara para a sua vida é o que faz a diferença. O que Deus tem falado para você é o que faz a diferença. Se Deus falar continue, continua. Se Deus falar pare, pare. Se Deus falar espera, espera.
Porque houve uma noite toda a qual Jesus não estava presente. E as redes foram lançadas e o trabalho foi feito. E não aconteceu nada. Nada. Não houve 2 barcos cheios naquela noite. Só houve 2 barcos cheios quando você entende e fala: sobre a tua palavra, Senhor, eu vou fazer isso. E quando Pedro lançou a rede pela palavra de Cristo, pelo que Deus prometeu, pelo que Deus falou, pelo que Cristo falou, joga a rede, confia. Nisso gerou os peixes. Os peixes apareceu, cardume de peixe. Você tem que entender, você tem que viver pelo que Deus fala para você. Você tem que viver pelo que você lê. Você tem que viver pelo aquilo que Deus prometeu. Você não tem que viver pelo que os outros falam. Você não pode viver pelo que as circunstâncias mostram, porque as circunstâncias vão mostrar barcos e barcos vazios, noite afora. As circunstâncias vão mostrar um rio sujo, turvo. Mas não é assim que nós vivemos. Nós vivemos pelo que Deus falou, pelo que Ele prometeu, e tomando posse, e tendo atitudes em relação a isso. Porque Pedro não falou assim: ah, Jesus, você falou, mas eu não vou lançar. Porque se ele não lançasse, não ia haver peixe na rede. Mas ele falou: eu ouvi e eu vou obedecer. É simples, a conta é simples. E quando isso acontece nas nossas vidas, há mudanças. Há uma piscina suja que vira uma piscina limpa e batiza as pessoas. Produz algo. Então você tem que entender, não é o que nós queremos, é o que Deus quer que vá. E se nós andamos alinhados com o que Deus quer, então nós vamos ser abençoados. É assim que funciona a vida. Não funciona do jeito que nós pensamos. A vida funciona quando Deus fala e nós tomamos uma atitude em cima daquilo que foi falado. Tem um irmão aqui na igreja e ele perdeu o filho. Queria que ele tivesse filho, mas não tá. E doeu muito. Tem a foto lá na parede. Então ele batizou, ele e a esposa batizaram. Então a esposa engravidou. E Deus falou comigo: vai ser um novo menino. Porque ele já tem 2 meninas. E eu falei para ele: olha, Deus falou comigo, vai ser menino, para que a tua fé não desfaleça, mas que você continue. Então ela fez um exame e ele mandou uma mensagem para mim: menino, pastor, significa que há uma palavra na vida nossa. Não voltará vazia. Ela fará como bem e atrás. Ela vai produzir algo em nossas vidas. A palavra de Deus é que produz algo de Deus em nós. Tem um outro rapaz aqui, né? Que ele queria menina, bateu o pé. Pastor, eu quero menino. Ele estava lá no carro e Deus falou comigo: olha, e ele estava assim, eu lembro até hoje, encostado no banco do volante. A mãe tinha acabado de partir, queria homenagear a mãe, mas Deus falou: vai ser menino novo. Ele achou meio ruim assim. Mas é o que Deus deu, e vai ser maravilhoso. Há uma palavra sobre isso, e ela vai se cumprir. Ah, pastor, você virou agora adivinho? Não. Quando Deus falar, nós temos que lançar as redes.
Se Deus falou que há uma palavra sobre a sua vida, vai ter uma palavra se cumprindo na sua vida. Não se preocupe. Vou falar sobre um casal aqui, tem uma casa nova chegando. E eu vi essa casa lá branca. Eu vi o carro na garagem, tem até garagem. Amém? E eu falei, renova suas forças, vai vir. Fique tranquilo. E entrou no negócio, fez concurso, não sei o quê. Comprou um terreno, não deu certo, voltou. Mas a casa chegou. E até vizinha. Há uma palavra na sua vida. Teve gente que trocou carro por casa. Eu nunca vi isso. Quem que troca um carro por uma casa? Não tem, só comprar a palavra de Deus na sua vida. Se Deus te dá algo, é seu, meu irmão. Minha irmã. Se Deus prometer algo para você, Ele vai cumprir. Mas você tem que colocar a sua vida alinhada com a vontade de Deus. Porque Deus não vai te prometer algo que você não consiga fazer. Ele não vai prometer bênção se você não ficar com Ele. Ele não é bobo. Não se engana a Deus. A gente pensa que engana a Deus. É que nem minha mãe falava, quando você estiver indo com milho, eu dou com o cuscuz pronto. Deus sempre está na frente. É assim que a vida continua. E se Deus prometeu, vai ter. Se Deus falou, vai acontecer. Quem crê? Então tá bom, então vamos continuar. Lucas capítulo 7, eu quero ler mais um texto. Será que o que Deus fala realmente gera algo? Eu quero que Deus fale para a minha vida. E quando Ele falar, certamente vai se cumprir. E Ele fala assim, Lucas capítulo 7, versículo 1. Todo mundo comigo? Amém? Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe vier curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno do que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga, ajudou a construí-la. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Ouça o que esse homem vai dizer agora. Ele vai dizer assim, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, ouça, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele mandou algum remédio? Não. Ele mandou o quê? Uma palavra. E aí ele endossa. Por que ele disse isso? Olha como que ele tem um entendimento que Deus, Ele é supremo nas coisas que Ele faz. E ele fala assim, olha, versículo 8, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E outro vem, e ele vem. Ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Então eu quero dizer algo para você. O centurião entendeu a essência do Senhor. Ele falou: Senhor, eu não sou digno que nem entres na minha casa. O Senhor não precisa nem estar presente. É isso que ele diz. E muitos de nós queremos ver para crer. Ele não precisou ver Jesus. Ele só precisava que Jesus enviasse uma palavra. E ele fala: assim como eu tenho autoridade para falar vai, vem com os meus soldados, eu sei que o Senhor tem autoridade para falar: vai, doença, embora. Ela vai embora. Vocês entenderam? Deus é que faz a diferença. É a palavra de Cristo em nós, é o que faz a mudança acontecer. Se vocês não entenderem isso, vocês vão ficar derrapando e não vai acontecer nada, anos após anos. Agora, se você tomar posse de algo que Deus te falou, então o milagre vai começar a acontecer. Então você vai ver que Deus honra a fé de homens e mulheres que acreditam. Porque a fé do centurião foi o bem mais precioso que ele demonstrou nessa hora. Fé tamanha que Jesus mediu a fé dele e falou: eu não encontrei homem igual em Israel toda. Fé de acreditar que eu não preciso nem ir. Só a minha palavra indo já resolve. Então Jesus falou, e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Versículo 10. A doença foi embora. A morte foi embora. Por que ela foi embora? Porque teve alguém que acreditou. Porque teve alguém que ousou a falar: Senhor, manda uma palavra para mim, e vai ser o suficiente. É isso que faz a diferença na vida de um homem. Não é o que nós somos, é a palavra que está em nós. É o que Deus fala a nosso respeito. É isso que faz a diferença. A diferença, meu irmão, é você acreditar no que Deus tem dito aqui e na sua casa e através da palavra de Deus. É isso que faz a diferença. Por que muitos são abençoados e poucos são abençoados? Porque muitos estão correndo atrás da bênção e poucos estão vendo a bênção correr atrás deles. Porque uns decidiram acreditar e tomar posse, outros decidiram duvidar e falar: não foi dessa vez, Deus não vai cumprir aqui, está demorando demais. E desanima, e fraqueja, e tropeça, e cai, e levanta, e ouve outra palavra, não acredita, desanima, fraqueja, cai, levanta, e assim vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e nada aconteceu. Eu te convido a tomar uma posição. Se Deus deu uma palavra para você, toma posse. Deus falou isso comigo. É para mim, é para minha família, é para minha vida, é para os meus filhos. E todo aquele que crê será abençoado. Mas quem não crê não será abençoado. Porque Deus não vive nesse mundo natural, onde as pessoas têm que pegar para acreditar. Deus vive no mundo invisível, espiritual, aonde do invisível vem para o visível. Mas primeiro tem que ter fé, tem que se alinhar ao que Deus falou, tem que se posicionar.
Deus quer abençoar a muitos, mas tem que ter posicionamento. Não pode arredar o pé, não pode fraquejar, não pode olhar as circunstâncias. Porque se você vê todas essas coisas, você vai ver como um homem natural e vai falar assim: não está dando certo. Não é isso que você tem que falar. Eu ainda não vi, mas eu vou ver. Eu ainda não vi, mas eu vou ver. E eu vou tomar posse. E eu já tomo posse sem ver. E eu já quero viver como se estivesse acontecendo. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3. Mas Deus ainda não me abençoou, já te abençoou. Você que não tomou posse. Há bênçãos que eu digo assim, são gerais, generalizadas. Todo mundo é igual diante do Senhor. Essas bênçãos todos têm o direito. Efésios capítulo 1, versículo 3. Todos, filhos de Deus, têm posse das coisas de Deus. Mas existem bênçãos específicas, direcionadas a um indivíduo, a uma família, a uma pessoa. E essas é que Deus fala com você, no seu cantinho, no seu íntimo. Essas bênçãos, elas estão escondidas. Precisa que alguém cave para achar. E na onde que eu vou cavar? É aqui, ó, que tem que ser cavado. Não é na boca de profeta. Tem que ser cavado aqui, ó, nesse lugar aqui. Não é na boca de profeta. É esse lugar que tem bênção específica só para você. É algo que você leu lá na sua casa e Deus falou de uma forma tão grande que você começa a chorar. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. E você fala assim: eu não acredito que tem isso para a minha vida. E Deus fala: eu tenho isso para a sua vida. Agora basta você regar, plantar, deixar estar plantado, regar todo dia, adubar e acreditar que vai nascer a árvore. Quem crê? Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3, tem uma bênção que é para todos os filhos. E diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em Jesus a gente recebe todas as coisas. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Quem recebe? Nas regiões celestiais, em Cristo. Que tipo de bênção que Deus tem dado? Toda sorte de bênção. Só basta você crer e tomar posse. Ela está lá, está escondida, mas tem que alguém achá-la, tem que alguém pegar ela para si, colocar ela na vida dessa pessoa. E então você vai ver o fruto dessa bênção, porque Deus já abençoou, e não abençoou neste mundo material. Ah, Deus me abençoou, pum, nasceu uma casa. Deus me abençoou, pum, nasceu um carro. Não é assim que funciona. Deus abençoou, pum, me deu um filho. Não é assim que funciona. Deus, quando abençoa, Ele vai ver a sua fé, a sua dedicação com aquilo. E falar: será que ela tomou posse mesmo? Será que ela fez valer aquilo que eu dei? Será que ele acreditou? Será que amanhã ele vai esquecer? Ela vai esquecer isso amanhã que eu falei para ela? Ou será que ela vai lembrar todos os dias porque guardou aqui dentro?
Porque é isso que faz a diferença. Então, bênçãos a gente tem. Bênçãos nas regiões celestiais, elas existem. Não é fantasia de pastor, não é invenção de homem. Foi dado por Deus através de Jesus. Porque aquele que tem a Jesus, esse tem as bênçãos. Por que o homem lá fora não recebe bênção? Porque ele não acredita em Deus, não teme a Deus. Jesus não é Senhor, não é Salvador da vida dele. Mas se tiver um na bênção, todos recebem. É verdade. Incrível que pareça. Se tiver um que Deus abençoou naquela família, umzinho, todos vão receber. Mesmo que esteja os incrédulos, mesmo que existam os desobedientes, mas se tiver um que teme a Deus, Ele abençoa. Amém. Glória a Deus. Nós temos que entender que o Senhor nosso Deus, Ele é maior do que qualquer coisa, de qualquer problema, de qualquer circunstância. Amém. Ele é fiel e justo para perdoar. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 126. O pastor já está encerrando. Quando Deus prometer algo para você, a sua fé tem que ser tão boa de ficar, que nem esse texto aqui diz. A sua fé tem que ser tão boa de entender: Deus mudou algo em minha vida. Aleluia. Que hora que Ele mudou? A hora que a bênção chegou? Não. Mudou quando você decidiu recebê-la. É a hora que a bênção foi recebida por você e você guardou ela aqui dentro. Aí mudou. Muitas pessoas querem ver as bênçãos de Deus. Marido salvo, amém? Amém. Tem umas aqui, eu sei. Mas essa bênção só vem alcançar se você recebê-la e regá-la e adubá-la e cuidar todo dia dela. Não pode esquecer, não pode deixar para os outros. É para a sua vida, não é para a minha vida, é para a sua. Você tem que ter interesse por ela. Então Deus, Ele fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Quem já sonhou aí com as bênçãos de Deus quando chegar na sua vida? Amém. Glória a Deus. Ai, quando Ele tiver, vai ser maravilhoso. Mão dada com Ele entrando. Quem sonhou? Tem que sonhar, meu irmão. Amém? Para outros é outras coisas, mas para uns são outras coisas. Cada um tem um desejo. O meu desejo é outras coisas. Ai, eu vejo a hora de pegar o Theo nos meus braços e olhar o rostinho dele e falar igual o pai. Porque um igual a mãe eu já tenho descarrado. É o meu sonho. De hoje é o meu sonho. É o que Theo nasça. Que eu veja Ele, que eu pegue Ele. Que eu receba. Amém? Mas tem sonho de muita gente muito mais diferente do meu. Um monte de propósitos, um monte de finalidades. Agora você não pode deixar o seu sonho morrer. Você não pode deixar a sua vida parar.
Você tem que continuar como quem sonha. Ai, não vejo a hora de acontecer. Vai ser a glória. Os anjos no céu. E eu aqui na terra. Que dia que vai ser isso? Eu não sei o dia. Mas eu sei que ele vai chegar se você ficar com quem sonha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você não pode abandonar as suas coisas. Abandonar o que Deus te prometeu. Abandonar a sua fé. Porque Ele vai te dar. Né? Veja a hora de entrar na casa lá do casal e comer carne. Churrasco. E aí eu vou no vizinho, que também vai estar lá. Come churrasco também. É um sonho. E depois fala, olha, vamos todo mundo para a igreja? Vamos. Amém? Tudo isso tem que ter fé. Tem que todo dia lembrar dele. Todo dia. Todo dia você tem que ficar com aquele sonho. Não pode deixar. Não pode deixar para lá. Não pode deixar morrer. Todos nós temos algo a qual Deus quer. Então ele fala assim, versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso, amém? Quanto dia que você não sorri? É tanta preocupação, pastor. Só me dá trabalho. Só me dá desgosto. Mas vai chegar o sorriso. Quem crê? Quem recebe? Vai chegar o júbilo. E as pessoas vão olhar, olha, e entre as nações se diz grandes coisas o Senhor tem feito por... Sabe o que aconteceu? Os vizinhos vão falar, essa está bem embora, ó. Esse está bem, não se preocupe, tudo vai se arrumar. Quem recebe? Você tem que entender a esperança. Vai dar certo. Vai acontecer algo, mas tem que tomar posse, meu irmão. Não pode esmorecer, não pode desistir. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Seja agradecido logo hoje. Senhor, obrigado pela promessa que o Senhor me deu, pelo que o Senhor vai fazer na minha vida. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Quem recebe? Eu recebo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Sabe o que assim o versículo quer dizer? Deus não nega a sua realidade. Ele sabe quanto que a gente chora, quanto que a gente pena. Ele sabe. Mas ele fala, se você continuar, se você crer, se você se alinhar e tomar posse e colocar isso como uma verdade em sua vida, então, quando amanhecer o sol da manhã, a estrela que faz toda a diferença, a palavra de Cristo na sua vida, e aí você vai se alegrar. O que sai andando e chorando quando semeia, amém? Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Há um plantio. Deus não é bobo, Deus não é mágico. Você vai chorar, mas continue semeando. Continue plantando. E vai chegar o dia, no final dele, você vai colher os feixes, o resultado da sua fé. Amém? Quero ler o Salmo 103 para encerrar hoje. Amém?
Versículo 2. Glória a Deus. Aleluia. Deus está falando com você, meu irmão? Amém. Então toma posse. Eu já tomei posse do meu. Estou crendo. Ah, pastor, o seu está mais fácil que o meu. Já está na barriga, está grandão. Mas também teve hora que não tinha nada ali. Agora tem. Amém? Talvez no seu agora não tenha nada, mas vai ter. Creia. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem recebe? Amém. Tudo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Diz-nos aí que quem tem promessa não morre. Amém? Eu já tive a oportunidade de umas 3 vezes de morrer. Tem uma que a tia até jogou na minha cara. Mas você tomou um tiro indo lá na sua ex, né? Eu tinha uma namorada lá no Tijucal antes de casar, claro. E eu fui na casa dela à tarde. Chegou lá, desci na frente do Tijucal, naquele supermercado que tem lá no Tijucal, né? Na Espigão, lá, na principal. Tinham acabado de assaltar o supermercado. Os caras trocaram tiro com seguranças, deram um tiro, uma moça que estava perto de mim tomou um tiro e morreu. E aí eu desci uma rua, nem tinha visto a moça morrendo. Tão estabanado que eu estava. E descendo na rua, lembro até hoje, chinelo, uma sacola na mão. E aí de repente eu olho pra cima, uma pessoa mirando uma arma e me atirando, de baixo pra cima. E o ladrão do meu lado atirando também. Tempo de eu tomar um tiro e morrer. Mas quem tem promessa não? Por quê? Porque eu tive uma bênção me esperando. Abandonei a que era fora de Deus e fui para que Deus queria viver. E hoje eu sou abençoado. Amém? Tem certas coisas que a gente vai ter que largar a mão para pegar o que é de Deus. Não acho você que Deus não vai pedir algo de você. Ele vai pedir. Me dá aqui que você mais ama. Amém? E aí, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, nenhum só. Todos vão chegar a mim. O que o Senhor prometeu, certamente chegará às minhas mãos. Amém? Vamos ao versículo 4. Amém? 103, 4 não. 4. Espera aí. Não, isso. 2, 3, 4, 5 e 6. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Amém? Ele é quem sara todas as suas enfermidades. Amém? Glória a Deus. Está doente? Quem que sara? O Senhor. Está com pecado? Quem que perdoa? O Senhor. Ele restaura tudo. Ele faz todas as coisas. Ele perdoa, Ele sara. Quem da cova redime a tua vida. Você pode estar no fundo do poço, Ele te volta. Ele te coroa com graça e misericórdia. Quem recebe? É quem farta de bens a tua velhice. Amém? Ele supre necessidades. Quem lhe farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Amém? A pessoa está lá que nem um pardalzinho triste. Deus dá algo tão maravilhoso que você volta a voar. Amém? E não precisa ficar velho, novo mesmo. Ele faz isso. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Amém? Não há nada que Deus não possa fazer. Ele perdoa, Ele sara, Ele te coroa, Ele te farta, Ele te renova e Ele te traz justiça. Tem algo demasiadamente o Covid acabou comigo. Demasiadamente grande demais para Deus? Não
que nem o Bolsonaro. Entenda, é isso. Tá ok? Amém? Acredita, meu filho. Confia. Renova suas forças. Renova sua fé. Tem esperança. Não acabou ainda. Só vai acabar quando Jesus voltar. Amém? Amém. Ou quando a gente morrer. Mas antes de morrer, todas as promessas de Deus vai cumprir. Amém. Porque a palavra dele não volta vazia. Deus prometeu? Vai acontecer, meu irmão. Aleluia. Pode demorar, pode o diabo lá espernear, mas uma hora vai estourar. Amém? Glória a Deus para a sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Deus me deu essa palavra lá na piscina. Olha, é bom, hein, lavar a piscina, gente. Amém? Você é um rio do Senhor. Há uma palavra sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Há algo sobre a sua vida. E vai se cumprir. Tudo que Deus tem prometido, Ele vai se cumprir. Sendo nós fiel, justo, verdadeiros, íntegros, Deus irá se manifestar. Então nós ficaremos como quem sonha. Amém? Marinaldo, você vai ficar como quem sonha. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Você vai entrar no lugar, o cheiro vai ser de novo. Amém. Ah, é novo. Amém? Aleluia. Acredite, meu irmão. Toma posse. Tenha fé no Senhor. Todos aqueles que precisam. Eu preciso. Acredite. Regue. Não esmoreça a sua fé. Mas todo dia fale, eu sou vitorioso no Senhor. Aleluia. Sou vitoriosa. Ele vai me dar, vai acontecer isso. Eu acredito. Eu já estou até sonhando, olha. Vai ser maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Levante sua mão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você. Que você vá em paz, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se tiver alguém doente, vem aqui que eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Quero chamar o pessoal do louvor para ter uma conversa rápida. E os diáconos também. Pode vir aqui.